Bom dia, terceiro ano. E aí, pessoal, tudo bem? Nossa aula hoje é de língua portuguesa, hein? O tempo nos permite fazer revisão. Então vamos lá, aula de revisão, hein? Nessa unidade nós já estudamos a predicação verbal, que envolve transitividade verbal, tipos de predicado, regência verbal. Já estudamos regência nominal, mais o que? Vocativo, aposto, adjunto adverbial, adjunto adnominal, agente da passiva, complemento nominal, objeto direto e objeto indireto. Eu acho que foram esses os nossos conteúdos nessa unidade. Hoje, revisaremos alguns conteúdos que já foram estudados, pois é uma revisão. O primeiro será a diferença entre objeto direto e objeto indireto. Então, se você é um aluno que já sabe identificar um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto facilmente, você já sabe que o complemento de um verbo transitivo direto é um objeto direto. E o complemento do verbo transitivo indireto é o objeto indireto. E a diferença entre o objeto direto e o objeto indireto é justamente a preposição. Quando esse complemento se liga ao verbo sem a preposição, é o objeto direto. Quando se liga utilizando por intermédio de uma preposição, ali se trata de um objeto indireto. No exemplo, Leonardo vende carros. Então, vende é o verbo transitivo direto. E o complemento é carros. Se entre eles eu não tenho uma preposição, carros é um objeto indireto. Já em meu pai gosta de música, eu tenho gosta, que é o verbo transitivo, e eu tenho um complemento de música. Aí nesse caso eu tenho uma preposição que liga o verbo ao seu complemento. Quando eu tenho uma preposição, então se trata de um verbo transitivo indireto. E se é indireto, o objeto também é indireto. Então de música é objeto direto e carros é objeto direto. Então a diferença principal é ter ou não ter a preposição nesse complemento. Outro ponto a revisarmos é o complemento nominal e o agente da passiva. O complemento nominal é semelhante ao que acabamos de ver na questão da transitividade verbal. Só que nesse caso teremos um nominal, certo? A diferença principal é essa. Quando se trata de objeto direto e objeto direto e indireto, ali estamos estudando o verbo, a necessidade do verbo ser complementado. Já no complemento nominal, é o nominal que vai pedir esse complemento, que vai mostrar a necessidade de ser complementado. Esse complemento sempre, obrigatoriamente, virá com a preposição. Sempre teremos a preposição nesse complemento. Então, no exemplo, não seja contrário a mim. Contrário é o nominal. Contrário ao quê? Contrário a alguma coisa, pede um complemento. Então, esse complemento ele vem acompanhado de uma preposição, a mim. Então, a mim exerce a função de complemento nominal. Agora veremos o agente da passiva. O agente da passiva ocorre quando nós temos a voz passiva do verbo, certo? O agente da passiva é justamente quem age sobre o sujeito quando a voz é passiva. É o caso do sujeito não agir, o sujeito ele não faz nada, ele é chamado de sujeito paciente. E o termo que age sobre o sujeito é o agente da passiva. No exemplo, os erros foram corrigidos pelo revisor. O que foram corrigidos? Os erros. Então, os erros é o sujeito. Mas o sujeito não age, é um sujeito paciente. Pelo revisor é que age justamente sobre o sujeito. Esse termo que exerce a função de agir sobre o sujeito é o agente da passiva. Isso só ocorre quando nós temos o verbo na voz passiva. Então não é toda oração que vai ter agente da passiva. Podemos revisar também a regência verbal. Regência verbal. Regência verbal é um assunto que exige do aluno um conhecimento quanto à norma culta, a norma padrão, certo? Além disso, exige muito conhecimento sobre transitividade verbal. Novamente, o aluno precisa dominar o verbo transitivo, o verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto,
porque aí ele vai perceber quando existe um erro de regência verbal ou não. Porque justamente a regência verbal trata de você saber colocar o complemento correto após o verbo. É interessante que um verbo ele pode modificar a sua transitividade conforme o seu sentido. Então não dá para rotular, por exemplo, o verbo vende, como nós vimos, como verbo intransitivo ou como verbo transitivo direto. Ou achar que morrer sempre será verbo intransitivo. Não é assim. Existem algumas situações em que o verbo pode modificar a sua transitividade. E sendo assim, se ele passa de direto para indireto, ele vai necessitar de um complemento com a preposição. E o contrário também pode acontecer. Sendo assim, é importante dominar esse conteúdo para poder fazer bom uso da regência verbal. Violência implica em violência. Então, nesse caso, implica, ele é um verbo transitivo indireto, e eu tenho ali o complemento em violência como objeto indireto. Então, essa é a forma correta. Mas é interessante que você perceba que esse mesmo verbo, em uma outra situação, ele pode modificar a sua regência. Por exemplo, nesse caso de acarretar, ele é um verbo transitivo direto, certo? Mas existem situações em que o verbo pode modificar a sua transitividade. Todos precisam de carinho. Então, todos precisam de carinho. Então, aqui eu tenho outro complemento acompanhado de uma preposição. Então, a questão da regência verbal é justamente dominar a questão da transitividade verbal. Atividade para casa, somente a página 39, foi a página que ficou faltando justamente para essa semana de revisão, tá bom? Qualquer dúvida sobre esse assunto, pode entrar em contato sobre esses assuntos e sobre os assuntos também que já foram estudados. Tenham atenção que na próxima semana a aula será pelo Zoom e na outra provavelmente já será o teste. Então, a hora de tirar dúvidas é justamente essa. Tchau, tchau, pessoal.